Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que alegria podermos estar aqui na casa de Deus nesta semana, que tem sido uma semana assim maravilhosa de encontros com o nosso Deus, falando de temas tão importantes durante a semana, como o tema relacionado à saúde. Quando nos deparamos com estes temas, quão longe estamos nós de realmente vivermos uma vida de acordo com como Deus quer que vivamos. Que puxão de orelha tem sido para mim, acredito também para você, durante os temas que nós estamos abordando. A mensagem de saúde, irmãos, é uma mensagem desta igreja. A igreja adventista é uma igreja que tem sido olhada sim, com uma visão muito importante para as pessoas, até mesmo não cristãos, em relação ao regime alimentar. E nós que temos essa mensagem tão importante, infelizmente, não temos a colocado em prática em nosso viver diário. Mas nós estamos nos preparando para viver no lar eterno. E se nós um dia queremos realmente estar com Jesus no céu, nós devemos renunciar a muitas coisas, muitos maus hábitos que nós temos aqui na nossa vida cotidiana, para vivermos no lar onde nós voltaremos à origem, como Deus fez, como era a alimentação lá no Éden. Nós vivemos no mundo afetado, danificado pelo pecado, mas nós voltaremos para o Éden, para a nova terra. E lá então Deus preparará um banquete, e nesse banquete, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, não haverá nada daquilo que nós, muitas das coisas, melhor dizendo, que nós comemos aqui, não estará neste banquete. Então, assim, a sua luta é a minha luta. Como já foi dito aqui pela manhã, nós não conseguiremos jamais renunciar a essas coisas sem a ajuda do Espírito Santo. É um dia após o outro. Cada dia você tem que fazer uma decisão na sua vida. Hoje eu decido não ingerir refrigerante no meu organismo. Vença esse dia. No próximo dia seguinte, você decida se aquilo foi bom, o dia anterior foi bom. Então você vai passo a passo, renunciando tudo aquilo que é prejudicial à sua saúde. Porque se você quer viver no céu, você tem que se adaptar ao regime original já aqui nessa terra, para que você possa então ser um habitante deste lugar tão precioso que Cristo preparou para cada um de nós. Amém. Como foi dito também, nós colhemos o que nós plantamos. E hoje, irmãos, a causa de muitas doenças, ou melhor dizendo, de a maioria delas, se dar devido à má alimentação, à nossa má alimentação. Abram suas Bíblias, querida igreja, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Nosso título da nossa mensagem de hoje, o exemplo de Paulo. Todos encontraram? Amém. Amém? Alguns folheando ainda, vou esperar até que todos encontrem. 2 Coríntios 12, verso 7. Amém? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, havia no passado, nas Escrituras, ele foi autor de 14 epístolas do Novo Testamento, um homem muito sábio chamado Paulo. E Paulo foi um líder
muito respeitoso entre a sua comunidade. E Paulo tinha passado por várias experiências incríveis na vida, coisas que iam além do comum. E certo dia, ele compartilhou com seus amigos sobre algumas dessas experiências marcantes da sua vida. Não tem aqueles momentos em que você passa por algumas experiências na sua vida e você quer contar para os seus amigos? Pois é, Paulo começou contando que teve visões e revelações de Deus, e ele não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que eram coisas grandiosas pelas quais eles tinham passado. O tipo de experiência que você ouve alguém dizer e que você fica de boca aberta. Mesmo com essas experiências incríveis que ele teve, Paulo tinha um problema persistente em sua vida. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que também tenha algum problema, que esteja passando por alguma dificuldade. Não fique desesperado, porque até mesmo Paulo, um grande homem usado por Deus, ele também tinha os seus problemas. Algo que ele descrevia como um espinho na carne. Paulo não disse exatamente o que era este problema. A Bíblia não menciona, não dá nomes para este problema pelo qual o apóstolo passava. Mas Paulo, isso o incomodava bastante, e ele via como um lembrete constante de que, apesar das revelações espetaculares, apesar de tudo que ele havia vivido ao lado de Deus, Paulo era apenas o quê? Um ser humano. E Paulo, então, desesperado, ele pediu a Deus não uma só vez, mas Paulo pede a Deus por 3 vezes para que este espinho, este problema fosse removido da sua vida. E quando Paulo fala espinho, Paulo não está dizendo no sentido literal, não era um espinho o qual nós hoje que você pisa ou que te espeta e que dói, mas Paulo estava falando de um problema pelo qual ele estava passando, e por 3 vezes ele clamou a Deus para que o libertasse daquele problema. Qual tem sido, irmãos, o problema que você tem atravessado? E talvez você tenha falado com Deus para que te liberte deste problema por 1 vez, por 2 vezes, eu não sei por quantas vezes, e você não tem recebido respostas de Deus. Não desanime, porque Paulo também, um homem usado por Deus, ele tinha as suas limitações, e ele também, assim como você, como eu, ele rogava para que essa dificuldade o abandonasse, mas Deus o responde da seguinte forma: calma, a minha ajuda, Paulo, é o que você realmente precisa, porque o meu poder se revela mais quando você está fraco. Por isso, quando você se sentir fraco, não tente pensar na sua cabeça que isso é uma derrota. Muitas vezes Satanás vai colocar em sua cabeça que você está perdendo, que Deus te abandonou, mas nos momentos de fraqueza é que Deus permite que nós atravessamos por eles, para que nós venhamos a nos depender mais de Deus. Talvez alguma situação pela qual você está passando hoje é para que você sinta realmente que você precisa desse Deus, porque se Deus não permitisse que você passasse por essa situação, talvez você nunca nem se lembrasse dele. Ainda ouvindo o Fábio falar hoje ali na lição, né? Ele disse que esses momentos em que nós estamos passando em questões migratórias, alguns de seus colegas que nunca falaram de Deus começaram a falar. Então se veja, irmãos, muitas coisas que Deus permite que nós atravessamos por elas, é para que no momento de fraqueza nós sintamos a necessidade mais de Deus. E perceba que nesses dias em que nós estamos passando, são dias em que as pessoas mais estão buscando a Deus, porque muitas pessoas estão o quê? Com medo.
estão inseguras. E Paulo estava naquele momento de insegurança da sua vida. E Deus falou para ele: Paulo, calma-se, porque meu poder se revela quando você está fraco. Essa experiência fez Paulo refletir bastante em sua vida. E ele percebeu que, em vez de ficar frustrado com as dificuldades que estavam à sua frente, ele poderia ver isso como uma oportunidade para mostrar a força de Deus em sua vida. Então Paulo começou a agradecer a Deus. Paulo começou a exaltar a Deus pela sua fraqueza, porque ele sabia quando estava no limite. Quando ele se tornava, era que ele se tornava mais forte pelo poder divino. E a partir então dessas novas coisas, daquilo que estava acontecendo na vida de Paulo, Paulo decidiu que ele não iria mais ficar deprimido pelas dificuldades. Mas Paulo agora decidiu-se a conectar ainda mais com a força que não vinha dele mesmo, mas o poder sobrenatural que vinha de Deus. Irmãos, essa história moderna de Paulo, acontecida tantos anos atrás, lembra que muitas vezes os nossos desafios são um caminho para descobrirmos uma força maior, que nós encontramos resposta para além de nossas capacidades. Essa história ocorreu muito tempo atrás, relatada no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, e revela o que Deus faz e qual é o propósito de Deus quando somos expostos às fraquezas não solucionadas em nossa vida. Eu quero contar para vocês a história de Dulce. Dulce, ela era uma mãe que investiu todo o seu tempo para cuidar do seu filho. Gastou toda a sua energia para cuidar do filho que lutava com todas as forças para sobreviver com o problema de bronquite. Uma bronquite asmática que tomava conta da vida do filho de Dulce. Ah, como essa mãe, como Dulce sofria. E naquela época, o acesso a tratamentos não era muito fácil como hoje. Hoje existem tratamentos fáceis para pessoas que têm bronquite asmática. Mas na época de Dulce não existia. E quando as crises de asma vinham no seu filho, davam sinais de que remédios orais não poderia resolver. Então começava a batalha daquela mãe para ajudar o seu filho. E Dulce tinha que então enfrentar as maratonas de levar seu filho até o hospital, conseguir tratamento adequado, e isso envolvia um trajeto muito grande, porque ela tinha que pegar um ônibus, pegar o seu filho ali enfermo e levar até o hospital para ele tomar medicação para combater essa bronquite asmática. Era uma preocupação muito grande de Dulce, e ela ansiava por aquele tratamento sem saber que tipo de remédio, que tipo de cuidado o seu filho teria quando chegasse ali. Mas um episódio marcante foi quando nem tratamentos do hospital foram suficientes para a recuperação do filho de Dulce. E o filho de Dulce teve que ser internado. Para Dulce, aqueles dias foram dias muito difíceis, dias agoniantes. Parecia ser uma eternidade. Ela olhava para o seu filho e via que cada dia o seu filho estava mal, não encontrava a cura. Mas ela, como uma grande mãe, permaneceu ali ao lado do seu filho o tempo todo, garantindo que ele estivesse seguro e que ele recebesse o melhor tratamento que o hospital poderia oferecer. E apesar de um turbilhão de emoções que passava por sua mente e coração, ela em nenhum momento ela abandonou seu filho e esteve ao lado dele. Depois daquele período angustiante, os médicos se reúnem e fazem uma recomendação médica que prometia não uma cura, mas uma melhora a longo prazo para o filho de Dulce, que sofria dessa bronquite asmática.
os médicos orientou aquela mãe, uma medicação combinada com natação e atividade física. Esse era um compromisso não apenas para a saúde do filho, mas também uma maratona diária para a Dulce, que agora teria que ter uma grande missão. Então, todos os dias, aquela mãe, ela acordava mais cedo, ela pegava o seu filho, começava a jogar bola com ele antes de ir para a escola, para que ele fosse aquecido e preparado. E as atividades físicas, o jogar bola com o seu filho, fazia com que ele se aquecesse, e ali ele estava pronto então para sair para as suas aulas. À tarde, Dulce reservava tempo para as aulas de natação. Era verdadeira jornada, porque era muito longe, ela conta, a distância a qual ela tinha que percorrer para levar o seu filho para as aulas de natação. Mas ali, todos os dias, ela seguia as orientações médicas para que o seu filho ficasse melhor. Jornadas em termos de distância, custo, dinheiro qual ela não tinha, mas um desafio muito grande, não a desanimou. Dulce não excitava. Cada esforço valia, ela diz, cada esforço valia a pena, significava evitar ver meu filho lutando em busca do oxigênio, em busca do ar. Então assim ela se sacrificou. E essa dedicação dessa mãe para garantir o bem-estar de seu filho, mostrar o seu amor incondicional e a resistência que muitas mães adotam diante do desafio. Essa história é contada pelo filho de Dulce, e ele relata aqui: hoje eu tenho 57 anos, e graças às fraquezas da minha infância, e ele também relata as lutas da sua mãe, e as lutas da minha mãe, e eu desenvolvi, então, durante esse processo, hábito de exercícios todas as manhãs da minha vida. O filho de Dulce disse que aos seus 57 anos, aquilo que a mãe fez com ele, por orientação médica, salvou a sua vida, mas se tornou também um hábito no seu viver diário. Aos 57 anos ele diz: hoje eu tenho contabilizado mais de 17 mil quilômetros pelos quais eu tenho caminhado durante a trajetória da minha vida. Durante o último ano, ele diz que ele registrou mais de 17 mil quilômetros de caminhada. Amém, irmãos? Amém. Nós entendemos, irmãos, o quanto é importante as orientações na palavra de Deus e no livro de Espírito e Profecia em relação à saúde física. Muitas coisas que nós enfrentamos hoje é porque nós não colocamos em prática em nossa vida. E muitas vezes nós vamos praticar aquilo que nós já sabemos quando nós chegamos em uma ocasião em que o médico tenha que falar isso para nós. Mas a mensagem é nossa, a mensagem é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas alguns vão colocar ela em prática quando ouvir isso da boca do médico. Esse filho, ele diz que a natação, o andar de bicicleta, caminhadas, foram muito importantes para a recuperação da sua saúde. Aquele ponto fraco, ele diz, da infância, pela graça de Deus e pelo amor de minha mãe e por minha escolha em compromissos, se tornaram um dos pontos mais fortes da minha vida. Então, irmãos, a Bíblia ela está repleta de textos que nos mostram que o corpo é templo do Espírito Santo. Que Deus quer que nós tenhamos um corpo saudável, que nós tenhamos uma mente pura, mas para isso nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer a nossa parte. E este foi a decisão que este jovem tomou, de praticar aquilo que realmente era satisfatório para a sua saúde. A Bíblia
transmite essa importância dessa mensagem para nós, irmãos. 1 Coríntios 9, versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Se os atletas, eles se esforçam e eles fazem dietas alimentares muito rigorosas para eles terem o seu corpo preparado para uma competição. E se vocês forem pegar testemunho de vários deles, vocês vão ver que muitas coisas que nós comemos, eles não comem. Eles não comem para que eles possam ter o corpo preparado para as suas competições. Mas eles fazem toda essa preparação em busca de uma coroa corruptível, não é isso? De um troféu, de um prêmio. E nós, que almejamos a coroa da vida, que esforço nós estamos fazendo para alcançarmos a coroa incorruptível? Muitas vezes nós não estamos fazendo esforço nenhum. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 4: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Gálatas 5, versículo 22 e 23: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E uma das coisas mais importantes e que nós lutamos contra ele é o domínio próprio. É dizer assim: eu não vou beber isso, eu não vou comer isso. Mas por nós mesmos, irmãos, muitas vezes nós não conseguiremos. Mas se nós pedirmos a ajuda de Deus, Deus vai dar força para nós fazermos aquilo que é da vontade dele. Então, se é impossível ter uma vida saudável, mente, emoções, equilíbrio e vida espiritual produtiva sem fazermos exercício diariamente. Então, assim, precisamos colocar essa mensagem prática em nossa vida. Fazer exercício físico, beber água, nos abster de alimentos que tenham muito açúcar, refrigerante e outros mais, para que nós tenhamos um corpo saudável e para que o Espírito Santo de Deus habite em nossa vida. Se nós estamos buscando pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele habita em qualquer lugar? Não habita. Então nós precisamos seguir os passos que a palavra de Deus nos orienta para que o nosso corpo seja realmente morada do Espírito Santo. Então, assim como eu disse, como os atletas sofrem, treinam, ultrapassam o limite pelo prêmio final, devemos também abraçar o desconforto passageiro do jejum e das disciplinas como um caminho para o crescimento real. O prazer final reside em uma vida equilibrada e cheia de sentido, onde corpo, mente e espírito são nutridos em harmonia, transcendendo qualquer desconforto inicial. Então, depois de libertar, perdoar e salvar seus filhos, Deus, ali no deserto, os conduziu ao Sinai. E Deus levou os seus filhos ali e os entregou 10 princípios destinados a nortear as suas vidas, que foram princípios entregados por Moisés às tábuas da lei, para que eles tivessem uma vida perfeita, uma vida de saúde, para que eles evitassem doença. Mas nós também hoje precisamos seguir princípios de saúde que serão a nossa proteção e liberdade neste mundo que está doente. Olha ao nosso redor, este mundo está ou não está doente? Nós só vimos doença, nós só vimos gente clamando por todas as partes. Então, a lição, ela fez uma adaptação da lei moral para uns 10 princípios
de saúde, os quais eu quero mencionar nesta manhã de sábado. Não terás outros alimentos em tua mesa, além de frutas, verduras, cereais integrais, nozes, castanhas e poucos alimentos minimamente processados de origem animal. Não consumirás alimento ou substâncias estimulantes como guloseimas, multiprocessados, carnes impuras, álcools, tabaco ou cafeína. Não tomarás luz solar em excesso, mas terás o equilíbrio entre exposição e proteção de acordo com a cor de tua pele e a temperatura ambiente. Lembra-te de descansar antes das 22 horas e dormir ao menos 7 horas por dia, porque Deus descansou e nos deixou o exemplo de que também nós precisamos descansar. Então, sem cuidado com o excesso de trabalho. Honrarás o exercício físico diariamente para que se prolonguem teus dias e tenha autonomia na terra. Não matarás tua sede com refrigerante ou sucos com açúcar e aditivos químicos, mas com água pura, fresca e quantidade suficiente. Não adulterarás a quantidade dos seus alimentos, nem para mais ou para menos, mantendo sempre o peso adequado para a tua altura. Não furtará ar dos teus pulmões, mantendo sempre uma respiração profunda, facilitando a oxigenação do sangue e a eliminação de impurezas. Não darás falso testemunho, mas assumirás teu excesso de descontrole para corrigir a rota. Não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem seus alimentos, mas lembrar-se-ás de que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e nesta vida nada é melhor do que ter o Espírito de Deus se relacionando conosco. Amém? Amém? Amém. Então nós estamos chegando à conclusão da nossa mensagem de sábado. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, irmãos. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-lo, mas porque nós encontramos carecido de preparar para receber as bênçãos do Senhor. Nosso Pai Celeste, Ele está disposto a dar o seu Santo Espírito àqueles que lhe peçam. Ele está mais disposto do que pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, Ellen White fala, mediante humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder essa bênção. Da mesma forma que era impossível aqueles antigos escravos lá no Monte Sinai cumprir os 10 princípios morais, os quais Deus entregou para eles através de Moisés, sem o amor e a graça de Deus, também hoje é impossível para você e para mim cumprir os princípios morais e de saúde, o qual Deus pede que nós cumpramos. Sem o amor e sem a graça de Deus, impossível você se adaptar a uma nova alimentação. Você precisa de Deus. Porém, com Jesus em nossa vida, tudo nos será possível. E quanto mais convidarmos e prepararmos o tempo de nosso corpo para que o Espírito Santo viva em nós, mais isso será realizado em nossa vida e seremos felizes e vitoriosos. Que Deus nos ajude para que, ao terminar esses 10 dias de oração, deste tema tão especial relacionado à saúde, se não tivermos abandonado todos os nossos maus costumes, os nossos maus hábitos alimentares, pelo menos que Deus nos ajude a colocar, nem que seja um só, de lado e nunca mais aderirmos àquele estilo de vida. Que Deus nos dê força, irmãos. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua terra. Para o lugar que nós iremos, nós voltaremos à alimentação original dada por Deus.
à base de frutas e cereais. Amém. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu lembro lá no Brasil, quando nós terminávamos os 10 dias de oração, era feitas 10 horas de jejum na igreja, e sempre no final a gente fazia um banquete só de frutas, né? E era muito gostoso. Imagina só, naquele grande dia, quando lá na cabeceira da mesa estará o nosso Salvador, e nós teremos um grande banquete. E este banquete não vai ser só naquele dia como era programado lá no Brasil, só no final das 10 horas de jejum. Mas nós teremos, irmãos, uma alimentação, um banquete que será a nossa alimentação por toda a eternidade. O que nós comemos hoje foi por causa do pecado, mas logo, logo isso aí vai ter um fim. Já está os dias contados, né? Nunca mais isso vai existir. E nós viveremos ao lado do nosso Salvador por toda a eternidade. Amém. Enquanto vivemos aqui, peçamos a Deus força, a Ele, porque tem tantas coisas boas ainda neste mundo. Tem ou não tem? Tem alimentos saudáveis, sim. Aí a Margarete trouxe alguns aí. Temos frutas, temos legumes e temos tantas coisas boas que ainda neste mundo manchado pelo pecado está à nossa disposição. Mas aí cabe a cada um de nós, né? Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. É você, sou eu, quem faz as nossas escolhas. Agora, o resultado daquilo que nós colheremos depois, não é Deus o culpado. Deus não é o culpado de muita gente que estão morrendo. As doenças que têm se agravado na humanidade, a culpa não é de Deus. Muitas delas, como nós temos estudado, é por causa da nossa má alimentação. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer a escolha certa. Não troque aquilo que é saudável pelo aquilo que é tóxico. Que Deus o ajude, você e a mim. Eu não estou trazendo uma mensagem aqui porque eu nem me sinto uma melhor pessoa, porque como o pastor, nós vimos um testemunho, né, do pastor, a pessoa, para poder falar com segurança e com propriedade, ele tem que viver essa mensagem. Então eu também, assim como vocês, eu luto para um viver saudável, para uma vida a qual eu tenho certeza que é o desejo de Deus para mim. Amém. Mas que Deus ajude tanto eu como vocês a fazermos a escolha certa e renunciarmos tudo aquilo que é impuro, que faz mal para o nosso povo. Amém. Vamos colocar de pé então, vamos finalizar lembrando, né, que nós ainda continuaremos em nossos lares com o nosso programa de jejum e as nossas horas de oração. Então, o conselho que nós temos, né, é que você, ao chegar em casa, não vá dormir, esteja ainda em comunhão com Deus, né, fazendo as suas horas de jejum, estando em oração, até que se termine às 10 horas. Tudo bem?